A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Este é o programa Falando de Bíblia. Não esqueça desde já aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas, sempre lembrando, essas apologéticas é para formação católica, é para católicos, certo? É para católicos. Compartilhe com sua família que é católica, que ainda não tem o conhecimento da fé, para que possam conhecer a fé. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando você não compartilha uma apologética dessa com um católico, com alguém de sua família, você está sendo omisso, é pecado mortal, pecado de omissão. Ou seja, daqui a pouco vai se tornar protestante e você vai ficar com as mãos na cabeça. E por que eu não fiz nada quando tem tempo de fazer alguma coisa e não faz? Certo? Combinado? Muito bem. Meus irmãos, nós vamos ver hoje, esse vídeo é a pedido do nosso irmão Adonias. Nosso irmão Adonias, que faz parte do nosso grupo de apologistas, né, de apologética católica. Esses dias ele ouviu algumas pessoas falar sobre a questão de que esse negócio que Pedro, na Bíblia Sagrada, não mostra em nenhum lugar que Pedro era o primeiro. Cadê a primazia de Pedro? Primazia significa primeiro. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar 195 vezes a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, falar em Pedro. Muitas das vezes aparece, incluindo o termo Kefas e Simão. 195 vezes. 139 vezes fala de todos os apóstolos. Só Pedro aparece muito mais vezes do que todos os apóstolos reunidos. Para você ter uma ideia, 26 vezes aparece João em segundo lugar. Dentre essas 195 vezes que fala de Pedro na Bíblia Sagrada, 50 delas é para falar da primazia desse Pedro, do primeiro Papa. Em tudo Pedro era o primeiro. Em tudo que você relata, que você pegar na Bíblia, nós não vamos pegar os 50 nem os 195 versículos não, tá? Vamos pegar só algum. Se nós pegarmos aqui, nós não vamos pegar esses versículos, só avisando que eu não vou colocar na tela, porque eu estou aqui com muito mais de 10 versículos. Quando são mais de 10 versículos, para mim editar é complicado, então o diretor não vai aparecer para colocar na tela não, tá? Então pegue caneta e papel na mão para anotar as passagens bíblicas, que vou dar. Presta atenção. Nós não vamos pegar uma, mas que é clara dentro da Bíblia Sagrada. Você vai sempre ver aparecer o termo Pedro. Tudo em primeiro lugar. Você vai ver aparecer o termo Pedro em primeiro lugar. Até na Transfiguração, a Bíblia Sagrada diz: Jesus tomou Pedro, veja, aparece Pedro em primeiro lugar. Pedro, Tiago e João. Veja que Tiago sempre aparecia em segundo lugar. Mas esse Tiago aqui não é o Tiago menor. Citado em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Os protestantes dizem, veja, nem sempre a Bíblia mostra Pedro em primeiro lugar. Porque em Gálatas capítulo 2, verso 9, Pedro aparece em segundo lugar. Porque Paulo está dizendo, está falando o quê? Fala Tiago, e aquele Tiago é o Tiago menor, bispo de Jerusalém. Veja, ali ia acontecer o quê? Aconteceu o concílio do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Quem é o bispo de Jerusalém? Tiago. Meus irmãos, até hoje essa primazia do bispo diocesano acontece na igreja. Se o Papa vai visitar um país, lá ele tem que ser recebido pelo bispo de tal diocese. Então, sempre vai ser relatado, bispo da diocese tal recebeu o Papa. É isso que Paulo está falando aqui na carta aos Gálatas. Então, exatamente isso que Paulo está dizendo na carta aos Gálatas, está trazendo o quê? Está trazendo o bispo diocesano de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, em primeiro lugar.
Sempre o Papa aparece, quando é essas viagens apostólicas, ele aparece em segundo lugar, mostrando assim a primazia do bispo diocesano. Até hoje continua isso da igreja, tá? Para você que não conhecia, que não sabia, tá? Por isso é a explicação ali de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Se você pega o versículo 1 e você pega o versículo 8, você vai ver que Pedro estava ali visitando a diocese de Jerusalém, do qual Tiago Maior era o bispo. Certo, meus irmãos? Beleza? Meus irmãos, para nós começarmos, se nós pegarmos aqui o capítulo 10 de Mateus, nós vamos pegar alguns versículos, capítulo 10 de Mateus, versículo 2, a Sagrada Escritura vai mostrar muito forte a primazia de São Pedro. Primazia significa o quê, irmão Fábio? Que Pedro é o primeiro. Ele é a cabeça dos outros apóstolos. Ele é o líder dos apóstolos. E assim diz, vejam só, capítulo 10 de Mateus, versículo 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Preste atenção. Eis o nome dos 12 apóstolos. São Mateus, que também era apóstolo, era Levi, Jesus mudou o nome para Mateus. Depois que é batizado, recebe um novo nome, para significar vida nova. Nós vamos perceber que Mateus vai colocar algo antes de citar o nome de Pedro para mostrar a primazia desse apóstolo. As catequeses e o que Jesus falara antes com esses apóstolos, que não está escrito antes da eleição, já mostra que Pedro ia ser o primeiro entre todos os apóstolos. Ia ser o príncipe dos apóstolos. Ia ser a cabeça daqueles outros apóstolos. A rocha deles, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, veja, aparece o termo, o primeiro. Aí depois não diz o segundo, o terceiro, o quarto, não diz. Só enfatiza, a Bíblia Sagrada só enfatiza o primeiro. Olha o que diz, ó. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Só aqui aparece 2 vezes o nome do Papa. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Simão, chamado Rocha. Simão, chamado Kefas, aramaico. Kefas em aramaico quer dizer pedra, rocha. No texto hebraico está Kefas. Por isso que mudaram para o grego, aparecem os termos Petros. Mas não existe o masculino no aramaico. Jesus falava aramaico, fundou sua igreja em aramaico, falava no dialeto do hebraico aramaico, na Cesareia de Filipe, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Nós estamos vendo aqui que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Pedro é o primeiro entre todos. Ou seja, é incontestável a sua liderança. Pedro, que mostra a primazia deste Papa. Logo nós fomos para o capítulo 16, versículo 18, passando alguns versículos para frente, algumas folhas para frente, diz assim: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Meus irmãos, se nós pegarmos Isaías, nós não vamos pegar, essa passagem ela é uma profecia para Pedro, no capítulo 22, do versículo 20 a 23 de Isaías, aonde ele será um pai para a casa de Israel, onde ele será um pai para a nova Israel. Pai quer dizer o Papa, o líder, a primazia, está à frente na liderança dessa igreja, pastor visível de Cristo. Aqui nós temos as nossas versões, todas elas em português, do texto tirado do grego. Mas nós sabemos que Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Logo que foi traduzido para o grego, se perdeu o original, que foi escrito em aramaico. Então, certamente, estava assim. Se ainda existisse o original,
aramaico estaria assim. E eu te digo, tu és Kefas, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Se o legítimo que foi perdido existisse, as traduções do hebraico em português deveria estar escrito dessa maneira. E eu te digo, tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Então, logo, meus irmãos, essa confusão do grego para dizer o Petro, para dizer que a Kefas é a Kefas e o Petro é o Petro. Mas nós sabemos que isso aconteceu quando mudou a tradução do hebraico para o grego. Inclusive até o termo ancião, que designava o bispo, perdão, no original hebraico, passou a ser chamado de presbítero, né? No termo grego. E nós vamos continuar. Vamos para Lucas capítulo 22, versículo 31. Então tá claro até aí, né? E aí ele dá as chaves no versículo 19 a essa Kefas, a Pedro. Jesus dá as chaves a Pedro e logo as chaves é distribuída para todo o magistério no capítulo 18, versículo 18. Deixa eu só ver se é o capítulo 18 mesmo. Aliás, versículo 18. Isso. 18. Ele dá o magistério, veja. Dá o magistério da igreja. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra, ele não diz que dá as chaves ao magistério, porque já foi dado a Pedro. Mas o magistério ligado está ligado ao céu. E nós vemos essa autoridade do magistério em Lucas 10,16, né? Quando Jesus dá autoridade ao magistério. Isso está óbvio, está claro para nós. No capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus ora por este Papa. Agora é um zangão que está aqui na tela. No outro vídeo que eu gravei era a música querendo sentar na tela da câmera do celular. Agora é um zangão. Vejam só. Diz assim, 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Mas eu orei por ti. A oração aqui é o crisma de Pedro, para que a sua fé, para confirmar a fé batismal, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Então Pedro vai confirmar, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. Ele confirma. Pedro batiza os outros apóstolos e Pedro crisma os outros apóstolos. Que chama-se confirmação. E nós vemos isso no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos isso no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos no Atos dos Apóstolos em vários lugares. Pedro é aquele que tem a primazia, que tem o primeiro lugar no rebanho e a autoridade de confirmar a igreja na fé. Isso chama-se primazia, isso chama autoridade. Pedro em cátedra. Tanto, meus irmãos, que o Papa não erra em questão de doutrina, né? Isso está claro demais para nós. Vamos continuar dentro da Sagrada Escritura. Lucas 24, 34. Olha o que vai vir agora em Lucas 24, 34. Preste atenção, passando o quê? Uma folha, duas folhas. 24, 34. Os discípulos de Emaús, quando reconhecem Jesus, ao partir o pão na missa, no santo sacrifício, eles correm e voltam para Jerusalém. E aí é o que é que eles dizem? No versículo 34, dizem assim: levantaram na mesma... Vamos começar do 33. Levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11. E os que com eles estavam,
E todos diziam, olha, presta atenção, e todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Pacatá! Aqui está. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Meus irmãos, se nós formos pegar a Bíblia Sagrada, foi a Simão que Jesus apareceu quando ressuscitou? Não foi. Jesus apareceu a Maria Madalena, está lá em João capítulo 20, versículo 17. E Maria vai avisar, meus irmãos, e Maria Madalena vai avisar aos apóstolos. O zangão agora estava querendo sentar nas mãos da imagem dessa senhora. Ah, não é o zangão, não. É triste aqui, porque precisa abrir as portas. E como tem a árvore o pé de siriguela aqui, está cheio de abelhas, de toda espécie, as abelhas entram aqui dentro da casa. Ela entra aqui em Candeia, ela entra pela janela, entra pela porta. E eu tenho que abrir para clarear o vídeo, né? Posso fazer no escuro. Mas no inverno os vídeos vão voltar lá para fora, tá? No inverno começar as chuvas. Que fica sempre nevoada é bom. Quando assim, o solarado não é bom para fazer os vídeos lá. Vejam só. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. O próprio São Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 4, também cita isso aqui. Por que diz aqui apareceu primeiro a Simão? É a Simão Pedro. Porque permanece a primazia do líder. Permanece a primazia do Papa. Olha o que São Pedro... Vamos só pegar para você ter uma ideia aqui. Eu ia pegar por último, mas... Olha o que São Paulo diz. 1 Coríntios 15, versículo 4, diz... Falando de Jesus, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Quem primeiro aparece? Quefas, Cefas. Já Cefas. E em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Veja, São Paulo está dizendo que exatamente eles aqui reunidos no cenáculo estão dizendo: o Senhor verdadeiramente ressuscitou e apareceu a Simão. São Paulo diz: o Senhor ressuscitou e apareceu a Quefas. Veja, São Paulo, a submissão de Paulo ao líder, ao Papa. A submissão do magistério à liderança papal. A primazia é o primeiro entre todos na Igreja de Cristo. Vocês estão compreendendo o quanto isso é valoroso, o quanto isso é verdadeiro? Louvado seja Deus, nosso irmão Adonias pedir isso, porque eu ainda não tinha trazido esse vídeo, ele é inédito, eu só dei pinceladas em outros vídeos, né? Sobre isso aqui. Eu dei pinceladas e eu acho que eu tenho vídeo aqui de 2 anos atrás, mais ou menos falando sobre isso também. Mas não muitos versículos que nem a gente está vendo agora. Nós vamos pegar agora João, capítulo 20, versículo de 2 a 8. João, capítulo 20, de versículo 2 a versículo 8. E assim está escrito, preste atenção. Quando Maria Madalena vai avisar São Pedro, que já era de idade avançada, né? E o apóstolo que Jesus amava, São João Evangelista, correram para o túmulo para olhar. E assim está escrito, veja. Correu e foi dizer a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João. Tiraram uma pedra, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Sai então Pedro com aquele outro discípulo, João, aquele outro discípulo, ele não, para não se gabar, e eu, João, não, aquele discípulo que amava, que é o próprio escritor, e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo, ou seja, o próprio João, correu mais depressa do que Pedro. Claro, ele era novo, né, era um jovem, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Repare, meus irmãos, o respeito ao Papa do magistério. O quanto o magistério tem que estar ligado e submisso ao Papa. A autoridade do pastor visível de Cristo na terra
Ele chega, olha, mas não entra. Porque quem é que tem que olhar para conferir, para dar o aval a toda a igreja, a toda a assembleia que ali está reunida no cenáculo? O Papa. Pacata! Por isso ele não entra. Continua o texto sagrado. Chegou-se, versículo 6. Chegou-se, e esses panos ali está o sudário, tá? Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos postados no chão. Viu também o sudário, aí ó, que estava sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte, para significar eu voltei. Então entrou o outro discípulo, a quem havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pacata. João chegou primeiro ao sepulcro. Por que João não entra no sepulcro? No sepulcro? Porque ele tem que esperar o Papa entrar primeiro. É o Papa que vai na frente. É a primazia, é isso. É o Papa está na liderança. É o pastor visível de Cristo que dá o aval. É ele que recebeu as chaves para ligar. Veja que Maria Madalena vai dizer, viu o mestre, ressuscitou mais na frente aqui. Quando disseram que tiraram, eles foram, mas não viram. Maria Madalena foi, mas as outras. E aí diz que foi até de manhã. E aí o texto volta a Maria Madalena, do versículo 1, volta para Maria Madalena de novo. Porque quem era? Tinha Maria Madalena e as outras duas, Salomé e Maria, mulher de Alfeu Cleófas. Então elas vai e elas não verem. Depois que Maria Madalena, Jesus se manifesta a Maria Madalena. Meus irmãos, nós estamos vendo a autoridade de Pedro, do Papa, Pedro, da rocha, da Kéfas, na Sagrada Escritura. Isso aqui é indiscutível. Não existe blá blá blá, nem mimimi, nem chororô. A verdade nua e crua, goste quem gostar, ela tem que ser dita. Proferida e ensinada de cima dos telhados como luz do mundo e sal da terra. Depois que Pedro entra, ele espera Pedro chegar, Pedro chega, entra, visualiza tudo, vê tudo, confere tudo. Aí depois João entra. E veja que ele diz, o discípulo, que é ele mesmo, o próprio João, chegou primeiro, mas não entrou. O Papa vinha atrás, mas o Papa é que tem que entrar primeiro. Diz assim, irmãos, o pior cego é aquele que não quer enxergar. No capítulo 21 de João, já estamos em João, vamos para o capítulo 21. A partir do versículo 15, está escrito assim: tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Meus irmãos, vocês vão ver na Bíblia da tradução da Ave Maria, não sei se em algum, mas as que eu vi aqui, está apenas ovelhas, não aparece o termo cordeiro. Quem são os cordeiros? Vós tornaste outras pedras vivas. Os outros cordeiros, veja, apacenta meus cordeiros. Jesus não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já em João 1. João Batista disse: se o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Agora Jesus está chamando a igreja de cordeiro. Mas quem é os cordeiros aqui? Os outros apóstolos. Apacenta, Jesus estaria dizendo, apacenta os outros apóstolos. Ou seja, lidera o magistério. Tá? Esse cordeiro aqui, na Bíblia da Ave Maria, claro, está fazendo referência ao magistério da igreja. Logo em segundo lugar vem, perguntou-lhe outra vez, 16, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele confere outra vez: apacenta meus cordeiros. Só que da terceira vez não vai aparecer o termo cordeiro. Na terceira vez vai aparecer isso. Perguntou-lhe pela terceira vez, 17. Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez: tu me amas?
respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, depois dele perguntar por 2 vezes, apacenta o magistério, apacenta as autoridades religiosas, seja a liderança a alimentar. Depois, por último, em terceiro lugar, vem as ovelhas, que somos nós. As ovelhas quem são? Os membros da igreja, os filhos da Santa Madre Igreja. Cordeiros quem são? São as autoridades, é o sacerdócio de Cristo, é os bispos, a liderança sobre os demais bispos, aqui sobre o magistério hierárquico, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 29, né? Fala aqui do magistério, 12, 28, na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, e assim vem. E aqui vem falando do magistério hierárquico. Então essa liderança de Pedro. Só que presta atenção. Se nós observarmos o texto grego, está a palavra bosco. Ou seja, bosco. No grego está bosco. Quando diz assim, apacenta meus cordeiros ou apacenta minhas ovelhas. No termo grego, aparece no grego aparece o termo bosco. Ou seja, bosco. Que quer dizer, alimenta meus cordeiros e alimenta minhas ovelhas. Pacata é mais profundo ainda do que apacentar, encaminhar. Também é válido, mas para alimentar. E aí é quando exatamente ele vai dizer no capítulo 22, versículo 32 de Lucas, essa ligação, né, maravilhosa, vai confirmar, tu, por tua vez, vai confirmar os teus irmãos na fé. E aí ele vai confirmar, ele vai alimentar com os sacramentos. Veja como isso é maravilhoso para nós. Vai alimentar com os sacramentos. Mas não para por aí, não. Vamos pegar mais. Atos 1,15. Olha só, quando nós vemos em Atos 1,15, vai acontecer no cenáculo um conclave. Judas Iscariote tinha se perdido e a vaga tinha ficado aberta. Então, quem é que dá o início a isso, para esse conclave acontecer? Aqui é a sucessão papal. O protestante diz, mostra Pedro dando sucessão papal, está aqui. A sucessão de Pedro foi lindo, sim, mas aqui é um conclave, mostra como se é uma sucessão papal. E apesar disso, prezado, caro protestante, nem o Papa dá sucessão a outro não, porque o segundo Papa só foi eleito com a morte do primeiro. Entendeu? Está se falando em sucessão apostólica. Está se falando, né, do sucessor de Pedro. Não está dizendo que Pedro ordenou o que vai ficar no seu lugar. Lino ordenou Anacleto que ia ficar no seu lugar. Anacleto ordenou Clemente, que o quarto papa que ia ficar no seu lugar. Não, não é assim. Não dê uma de que não sabe, que vocês sabem muito bem. Em Atos 15:1, olha o que está escrito. Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos na assembleia. Como é que é? Levantou-se Pedro no meio da igreja e disse, assembleia, quer dizer, igreja reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse, é óbvio, você pegar o versículo 12 ao versículo 14, vocês vão ver que eles estão no cenáculo, onde Jesus instituiu a Eucaristia e 3 sacramentos. A Eucaristia, depois a ordem, depois a confissão. E depois se manifesta por 2 vezes no dia de domingo, a sua igreja, que é a celebração. No domingo que ressuscitou pela tarde, e 8 dias depois, está lá no capítulo, em João capítulo 20, versículo 19, e depois a segunda aparição, que é a segunda missa, que você vai celebrar com eles, no versículo 26 do capítulo 20 de João, 8 dias depois, ou seja, outro domingo. Muito bem. E cura, Tomé. É a Eucaristia que nos cura. Verdadeiramente como a cura de Tomé. Olha só. Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse a Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que se prenderam Jesus. Então, aí Pedro é quem vai dar essa iniciativa, e vamos pular aqui para o versículo 21, diz assim, convinha, pois, que destes homens
tem estado com nossa companhia todo o tempo e que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia que nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Propuseram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Olha como se elege um papa num conclave. Oraram nesses termos: ó Senhor, que conheces os corações, mostra qual destes escolhestes para tomar parte no ministério, nesse ministério e apostolado, lugar de Judas que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. 26. Deitaram sorte que caiu sobre Matias, e foi incorporado aos 11. Foi ordenado, foi colocado no lugar. Meus irmãos, mais claro do que isso, não canta um galo. Capítulo 15, verso 7. Quem é que tá aquela bagunça? Todo mundo fala de uma vez. Todo mundo quer falar no concílio de Jerusalém. No capítulo 15, versículo 7, um fala para um canto, outro fala para outro. Né? Mas olha o que é que acontece. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Vós sabeis, a igreja inteira sabia. Todos os membros da igreja e a igreja sabia que Jesus tinha escolhido Pedro. Está óbvio nos evangelhos. São mais de 50 versículos sobre a primazia de São Pedro da Bíblia Sagrada, da qual nós estamos pegando alguns aqui, né, para o vídeo não ficar longo demais. Né? Vejam só. E você vai ver o bispo de Jerusalém, São Tiago Menor, confirmar a voz de Pedro. Ó. No versículo 13. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações. Meus irmãos, ele vai dar aval tudo que o Papa disse no concílio. E isso está claro demais para nós. Ainda no capítulo 12, voltando atrás, versículo 5. Quando Pedro foi preso, né? Pedro foi preso, olha o que a igreja fazia por ele. Versículo 5 do capítulo 12. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Como é que é? A igreja inteira. E aqui está. Você, em todas as suas orações, eu, em todas as minhas orações, temos que orar pelo Papa. Porque quando nós rezamos pelo Papa, junto com o magistério, junto com a igreja, o Papa e toda a igreja, nós estamos ganhando indulgência. Nós estamos ganhando indulgência. Já a igreja inteira orava por Pedro. Porque a liderança da igreja estava presa, estava na prisão. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus, sem cessar. Precisamos sempre rezar pelo Papa. Você reza pelo menos uma Ave Maria pelo Papa? Não. Pelo amor de Deus, então não diga eu sou católico por caridade. Então, meus irmãos, aqui fica claro esses versículos, né? Ali está na lista 1 Coríntios 15, a gente já viu, então alguns versículos para o vídeo não ficar grande. Deixa eu ver, o vídeo já vai em, 33 minutos. Então aí está o vídeo para pedido do nosso irmão Adonias, mostrando a primazia de Pedro, mas eu já disse, 195 vezes fala de Pedro na Sagrada Escritura, sendo que 50 vezes fala na primazia de Pedro, certo? Deus abençoe vocês, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem, dedo no like.